bom dia a todos. Vamos então direto até o distrito AMB em São Paulo para saber como anda a movimentação no Salão Internacional de Proteína Animal. O CIAVES é o maior evento da indústria de proteína animal do Brasil, reunindo em um único espaço toda a cadeia produtiva do setor. E quem está no local acompanhando tudo de perto é a repórter Renata Afonso, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Renata. Bom dia, Fábio. Movimentação ainda pequena, por enquanto só de funcionários e palestrantes. O público daqui a pouco vai chegar. São mais de 80 palestras e muito conhecimento, mais de 100 empresas aqui participando do CIAVES 2024. Falando de palestra, estou ao lado da Liris Kindlein, que é pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ontem ela participou de um painel muito interessante. Ela foi moderadora do painel de análise de risco. Liris, obrigada pela participação. Um painel muito interessante. Tem um ministro até falou sobre isso, da importância da parceria público-privada nessa questão de análise de risco, né? Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Sim, foi um painel super importante hoje, talvez um dos mais importantes pela atualização das regulamentações. Então, essa união do público e privado, tendo em busca de qualidade, cada vez mais isso é necessário. A gente já tem tido esse movimento, né, a nível governamental e regulatório, desde 2017, com mudanças legais, buscando cada vez mais a garantia de um produto seguro para o consumidor, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então, esse painel ele participou pesquisadores de instituições de pesquisa, como a Embrapa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como também órgão governamental, o Ministério da Agricultura, né, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e o próprio secretário da Agricultura, mostrando a importância, então, da harmonização desses dois elos para a busca de um alimento seguro. Por que é importante essa parceria? Porque não fica a responsabilidade só do governo, porque as empresas também têm que saber o que elas estão produzindo e parar um pouco dessa coisa de pensar de que a gente, para tudo, tem que ter fiscalização, seria isso? É mais ou menos isso, sim. Então, esse projeto, né, um projeto que foi feito, que o Ministério solicitou para as instituições de pesquisa, visando a implementação de um programa de autocontrole. Então, as empresas hoje já controlam seus processos dentro tanto a análise de risco em processos. Então, já controlam seus processos dentro de um abatedouro, por exemplo, né? Mas é importante ela ter essa responsabilidade e é uma corresponsabilidade dos dois órgãos para garantir, sim, que aquele alimento está sendo inspecionado e que não tem um problema sanitário para ir para a mesa do consumidor. Então, isso já existe em outros países, né? A gente chama isso de modernização da legislação em inspeção. Outros países já têm esse movimento também. E esse movimento ajuda na questão de mercado exterior? Os outros países já tendo essa movimentação? Sim, com certeza, né? Todo esse projeto ele foi baseado no Códex Alimentares, que já é um código regulatório, né, de alimentos para todos os países que fazem as suas comercializações. Então, ele com certeza ele está em encontro, né, legalmente, tecnicamente, mostrando, olha, se eu fizer uma análise de risco, eu vou garantir que o risco não vai chegar no consumidor. Então, é importante que a empresa hoje faça análise de risco dos seus processos, né, garanta isso e o órgão regulador, ele só vai coparticipar. Então, ele não vai mais ser um fiscalizador, ele só vai auditar os processos que as próprias empresas têm as responsabilidades. Isso aí seria importante, por acaso, por alguma dessas doenças que a gente vê aí surgindo, ou desses casos que surgem aí de gripe aviária, ou agora recentemente o Newcastle, serviria também para usar nesse combate, nessa condição sanitária, ou não? Sim, serve também, né? Porque a gente está falando de inspeção. Esse é mais voltado específico para a inspeção pós-mortem, inspeção das carcaças, já lá no abatedor, né? Quando a gente está falando dessas doenças, a gente está falando de inspeção antemortem dos animais ainda vivos. Então, a biosseguridade, com certeza, é algo que a gente tem que estar sempre trabalhando, mas faz parte, sim, do controle de segurança alimentar. Você falou do projeto que foi lançado, que é um Atlas, né? Que também foi lançado, eu achei muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Atlas, para que ele serve e como foi produzido. Isso. Dentro deste projeto, como vai ser uma coparticipação privado e público, foi necessário se fazer um atlas, se confeccionar um atlas para harmonizar os critérios de classificação de carcaças
partes de carcaças e vísceras dentro do abatedouro. Então, ontem foi lançado esse Atlas fez parte desse projeto, junto com a instituição de pesquisa e o governo, né, para harmonizar. Então, é um Atlas bem ilustrativo, com imagens, foi feito o lançamento, já foi isso passado para todos os CIFs, né, então os auditores fiscais, e agora para a agroindústria, para a gente botar, então, harmonizar o público, todo mundo falando a mesma língua, né? É um Atlas de regulamentação, não é um projeto de lei, é como se fosse uma portaria, mas como vai funcionar? Por exemplo, a empresa ela tem que seguir esses padrões, é como se o mapa, assim, olha, está aqui no Atlas, a empresa tem que seguir isso? É como se fosse um manual, né? É um manual para o critério que a empresa vai se autocontrolar, ela tem que seguir de acordo com aquelas imagens, porque é isso que vai ser auditado, né? E por que esse manual, cientificamente, ele tem um embasamento científico, foi publicado uma opinião científica até pela Embrapa e por todos esses pesquisadores, mostrando assim, olha, o que é importante mesmo tu avaliar que não é risco para a saúde pública, ou o que é risco para a saúde pública. E, então, ele harmoniza bastante e faz parte deste projeto. Foi bacana que você, como professora da Universidade do Rio Grande do Sul, também participou, né? A Universidade do Rio Grande do Sul, Embrapa, pesquisadores e o próprio MAPA também, né? Ou seja, está muito bem embasado. Sim, esse trabalho tem 8 anos, né? É um projeto de 8 anos, então a gente chama de análise de risco e tem um gestor de risco. O gestor de risco é o Ministério da Agricultura. Então os pesquisadores, eles executam, eles escrevem cientificamente o que a ciência diz e o gestor é o que decide. Ele vai ter a gestão sobre aquelas informações científicas. Então todas essas mudanças, elas estão com base científica para a gente também ter um embasamento forte, né, frente aos nossos mercados, né, e continuar garantindo ainda mais a segurança alimentar e também diminuir perdas, né? É muito importante o que realmente é importante. Talvez tenha algumas classificações que não seriam tão importantes se a gente está perdendo. Então hoje a gente também tem que pensar em sustentabilidade, em abastecimento de alimento para a população. Que tipo de perdas? Poderíamos ter perdas por processo, falhas tecnológicas, por exemplo, que não tem relação com um problema bacteriano ou de doença transmitida por alimento, né? Então, isso foi bem especificado dentro da opinião científica e dentro do Atlas, exatamente para as empresas saberem quais são as ações corretivas que elas têm que fazer quando é um problema de saúde pública, quais são as ações corretivas que ela tem que fazer quando é um problema de uma falha tecnológica, por exemplo. Um cortezinho no frango, por exemplo. Por exemplo, isso, exato, que não tenha uma repercussão bacteriana, uma repercussão sanitária. Agora, é isso que eu ia falar agora, eu perguntei do frango, era a minha próxima pergunta. O Atlas é para frango, produção de frango, é isso? Isso, esse Atlas é específico para frangos de corte em sistemas intensivos no Brasil. Então, a gente sabe que hoje a gente tem uma avicultura integrada, né? Então, nós já temos todos os outros elos da cadeia, os elos de fábrica de ração, incubatório, matrizes, eles já são fiscalizados exatamente pelo Ministério da Agricultura e eles já têm os seus controles. Então, quando chega no abatedouro, a gente já pode resolver várias outras mitigações em outras elos da cadeia. Então, esse Atlas é específico para frangos de corte e nós já temos também uma legislação para suínos, que também integrados, né? Então, ele não vale ainda para, por exemplo, frangos de corte caipira ou criados em forma extensiva, porque daí a gente tem alguns outros controles, por exemplo, parasitários que não teriam associados a essa legislação e a esse Atlas. A indústria aceitou bem o Atlas? Eu acho que sim, porque é segurança jurídica para eles também, né? Sim, a indústria, na verdade, estava precisando e buscando esse tipo de harmonização, né? Porque hoje nós temos, são critérios um pouco subjetivos, são critérios macroscópicos, né? Então, cada vez mais que a gente tem um material que a gente consegue harmonizar, ele é importante tanto para a indústria quanto para o governo. Então, a indústria aceitou muito bem e estava na expectativa, né, dessa publicação desse Atlas. Ótimo, obrigada pela participação. Fábio, viu só que interessante? Aí a Renata acompanhando tudo de perto, né? Um evento importante que vai justamente trazer os desafios e a modernização, o quanto já evoluímos no setor de proteína animal no país. Renata, muito obrigado, um bom trabalho, um excelente dia para você.